Olá, hoje é quarta-feira, 21 de abril de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Policial que matou George Floyd é condenado nos Estados Unidos. Adolescente negra é morta a tiros pela polícia pouco antes do veredito. Governadores brasileiros querem parceria com Biden na área ambiental. O policial que matou George Floyd foi considerado culpado em 3 acusações de homicídio por um tribunal de Minneapolis, nos Estados Unidos. O policial, Derek Chauvin, foi levado sob custódia e aguarda agora a pena, que será determinada em sentença separada daqui a 8 semanas. A pena máxima na acusação mais grave é de 40 anos de cadeia. O júri entendeu que Chauvin não teve a intenção de matar Floyd, mas agiu de forma negligente e perigosa, criando um risco desproporcional que pode resultar em morte. Em maio de 2020, o policial colocou o joelho sobre o pescoço de Floyd, pressionando por mais de 9 minutos, apesar de a vítima falar que não conseguia respirar. A morte de Floyd, um afro-americano, por um policial branco, gerou protestos em todo o país e se tornou um símbolo da violência da polícia contra os negros nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden afirmou que a condenação do policial é um passo gigantesco em direção à justiça, mas destacou que o veredito não é suficiente para apagar a mancha do racismo estrutural nos Estados Unidos. Biden afirmou que a morte de George Floyd foi um assassinato em plena luz do dia. A vice-presidente Kamala Harris, que é a primeira mulher negra a ocupar esse cargo, defendeu a necessidade de o país reformar o sistema de justiça criminal. Ela argumentou que uma medida de justiça não é o mesmo que uma justiça igualitária. A vice-presidente afirmou que a injustiça racial é um problema de todos, e não só dos negros, dos latinos, dos indígenas ou das pessoas de origem asiática. Pouco antes do anúncio do veredito, uma adolescente negra de 16 anos foi morta a tiros pela polícia em Ohio. A polícia afirmou que ela ameaçava 2 outras garotas com uma faca. O chefe da polícia local relatou que os agentes foram atender a um pedido telefônico de socorro feito por uma das mulheres ameaçadas e que o policial disparou no momento em que a adolescente ameaçou esfaquear uma das mulheres. A adolescente ainda foi levada a um hospital onde ela faleceu. Logo em seguida, centenas de pessoas se reuniram no local onde a adolescente foi morta para protestar contra a morte dela. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários e disse a eles que não tem medo da CPI da pandemia, que vai investigar a gestão da crise sanitária. Bolsonaro disse também que tem como objetivo principal no momento vacinar a população para que a economia volte a funcionar. A vacinação anda a passos lentos no Brasil, com cerca de 27 milhões de vacinados. Os empresários destacaram a importância da vacinação e de um ambiente seguro para investimentos. Eles também cobraram do presidente um posicionamento sobre a cúpula do clima, convocada pelos Estados Unidos e que começa nesta quinta-feira. 8 ministros estiveram presentes na reunião, bem como alguns dos principais empresários do país. E os governadores de 24 estados brasileiros enviaram uma carta ao presidente Joe Biden para propor parcerias na área ambiental, de forma a combater o desmatamento e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Em paralelo, os governadores dos 9 estados da Amazônia Legal se reuniram por videoconferência com os embaixadores dos Estados Unidos, da União Europeia, da Noruega e do Reino Unido para apresentar propostas para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia brasileira de maneira sustentável. Entre as sugestões apresentadas está o fortalecimento da bioeconomia e o combate rigoroso ao desmatamento ilegal da floresta. A Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, vai ocorrer de forma virtual nesta quinta e sexta-feiras. Estão convidados 40 líderes mundiais, entre eles o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da China e da Rússia. Todos os 6 clubes de futebol da Inglaterra que participaram da criação da Superliga desistiram do projeto. São eles o Manchester City, o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool, o Manchester United e o Tottenham. A Superliga foi anunciada no fim de semana passado por 12 dos mais bem-sucedidos clubes da Inglaterra, da Itália e da Espanha. A decisão de criar uma liga própria com os 12 participantes e convidados foi amplamente condenada no mundo esportivo e também por governos europeus.
Os clubes restantes da Superliga comunicaram que vão avaliar os passos mais apropriados para reformatar o projeto, que sem os ingleses parece agora condenado ao fracasso. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.